Hoje nós precisamos falar sobre amor. Depois de nós termos pontuado aqui algumas coisas que eu e você precisamos estabelecer, reconfigurar no nosso coração, eu queria necessariamente, fundamentalmente, falar sobre amor aqui hoje com você, tendo em vista que é algo que nós tanto buscamos, que nós tanto ansiamos, mas que muitas vezes, de forma distorcida também, porque a palavra de Deus muitas vezes não tem sido o fundamento, o alicerce, onde a gente tem aprendido a ler o mundo, a ler a vida, a ler a nós mesmos e a lermos ao Senhor também. Para falar então sobre amor, eu queria ler com você hoje, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7 ao verso 11. Eu quero ler com você, quero orar mais uma vez para que o Senhor nos conduza aqui, pedindo misericórdia do Senhor. E então eu quero pontuar algumas coisas aqui e tentar enxergar o desenvolvimento do raciocínio que João está desenvolvendo aqui de forma de imagem. Eu queria tentar simplificar ao máximo, e a minha oração é que a imagem que eu construí não dificulte aquilo que o Senhor tenta nos passar aqui na sua palavra. Então, acompanhe comigo a partir do versículo 7. Se você não está com Bíblia, você pode acompanhar aí na projeção. A palavra de Deus diz assim, então: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Observe, ele não está levantando uma hipótese aqui, isso aqui é uma constatação. João está nos revelando um fato. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Feche os seus olhos então, eu quero orar, clamar ao Senhor mais uma vez a sua direção. Santo Deus, estamos diante da tua palavra aqui, aberta, lida, que o teu Espírito nos conduza aqui ao entendimento, cada coração aqui, Senhor, que o Senhor possa nos alcançar com a palavra que o Senhor já nos deu e já nos revelou em Cristo Jesus. No nome dele que eu clamo ao Senhor. Amém, Pai. Amém. De forma breve eu queria voltar o texto e pensar com você que há um chamado aqui da palavra do Senhor a respeito desse amor e que nós devemos amar. Duas coisas que eu quero, antes de tentar imaginar a sequência aqui do raciocínio de João, é que ele diz que Deus manifestou o amor dele enviando Jesus Cristo. A palavra manifestar aqui é uma palavra que é sinônimo da palavra que é usada para Apocalipse também. Ela pode ser usada da mesma forma, mas na grande parte das vezes, o termo grego para a palavra Apocalipse, revelação, é um termo usado para uma revelação que é dada de forma geral, ampla. Todos podem ver, todos verão aquilo que será revelado. Mas a palavra que é usada aqui para manifestou o seu amor, ela nunca é usada de forma a falar de uma revelação que é dada a todos, mas uma revelação que é uma revelação íntima, uma revelação individual, algo que é dado a
muitos, mas não a todos. Então, quando João está usando o termo manifestou aqui, ele está falando sobre uma revelação ou uma manifestação interna, não uma manifestação externa. Deus não manifestou, ele não está falando sobre um amor que Deus tenha manifestado e que todos viram ou que todos virão, terão esse amor revelado, mas ele fala sobre algo que Deus revela àqueles que ele quer, no íntimo, no coração, no âmago da nossa alma. Então, quando João está dizendo que Deus manifestou esse amor, e o amor que ele manifesta é Jesus vindo ao mundo e dando-se a si mesmo, para que eu e você pudéssemos ter vida por meio dele. Essa mesma vida é uma vida que se refere a uma vida interna, algo que começa a operar dentro do nosso ser, além daquilo que nós podemos realizar e construir. Então observe, nós estamos aqui pensando apenas sobre o fato de que esse termo manifestar não é um termo que se trate de forma geral. Ele não está falando sobre Deus manifestar o amor dele a todos. Mas quando João então está construindo essa ideia aqui, ele também quer falar para mim e para você, falar para aqueles primeiros ouvintes, de que esse amor que muitas vezes, naquele mesmo contexto, estava sendo levantado como uma coisa subjetiva e uma coisa que muitas vezes não tinha muita concretude, algo que muitas vezes ficava num campo de uma espiritualidade em que poucos poderiam alcançar até. João está tentando trazer isso para algo muito mais concreto, muito mais íntimo. Então ele diz assim: nisso consiste o amor. A ideia aqui é: amor é isso, a plenitude do que seja amor, o corpo daquilo que nós pensamos como amor consiste, observe, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Observe, amor que João está dizendo, esse amor que Deus manifestou de forma íntima, não de forma ampla, esse amor consiste neste fato, que Deus fez, Deus agiu. Isso é o amor de Deus, isso é a essência do que seja amor. Então por isso a poucos é revelado, por isso é algo que acontece de forma íntima, e o tempo usado, o tempo verbal usado para esse ato em que Deus manifestou o amor, é um termo completo, é um termo que no grego, ele não considera passado, presente ou futuro, e por isso não se encaixa muito bem na nossa gramática, para que a gente possa traduzir um tempo verbal em que não tenha muito passado, presente e futuro sendo considerado ali. Mas é uma ação completa, uma ação que não pressupõe uma outra ação para manifestar isso, uma ação que pressupõe que eternamente isso foi realizado. E isso é maravilhoso, entender que por toda a eternidade, a concretude do que seja o amor de Deus é revelada dessa forma, Ele dando o seu Filho. Por isso, João, o mesmo autor dessa carta, no seu Evangelho, inicia o Evangelho nos dizendo que nada do que foi feito teria sido feito se não fosse por meio de Jesus Cristo. É por meio dele que todas as coisas vieram a existir, por causa desse amor que Deus manifesta em Cristo Jesus. Então eu queria pensar com você antes que é preciso que a gente faça aqui uma distinção. O contexto em que João está escrevendo essa carta, que é um contexto gnóstico, um contexto que, me permita assim, eles viajavam muito nas ideias, e muitas vezes semelhante ao que a gente faz. Então, João está tentando colocar aqui que esse amor
que a palavra de Deus se refere como sendo amor de Deus, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que é amor, que muitas vezes eu e você distinguimos como amor romance, amor afeto. Não é desse amor que João está se referindo aqui, dizendo que ele procede de Deus, que ele vem de Deus. Especificamente, o que João está dizendo para nós é que o amor de Deus consiste exatamente nisso aqui. Ele dando o seu próprio Filho por amor a nós, para que então os nossos pecados sejam redimidos em Cristo Jesus, e isso é que é o amor de Deus. Então observe, em termos gerais, o amor, seja romântico, seja amor filial, seja amor entre irmãos, esse amor, ele procede de Deus também, no sentido em que absolutamente todas as coisas existentes, elas procedem de Deus, elas nascem de Deus. Aquilo que a gente pode produzir, Deus nos deu essa capacidade. Mas eu preciso fazer essa distinção aqui com você, de que quando a palavra de Deus está nos chamando a esse amor, não é do amor romântico que ela está falando, não é do amor talvez filial, o amor fraterno, não é sobre isso que ela está falando sobre esse ato em que nós olhamos ao outro a considerá-lo superior a nós mesmos, como Paulo diz em Filipenses, e por isso essa ação que nos leva a nos dar, a nos sacrificarmos em prol do outro. Então observe, vamos à nossa imagem, e espero em Deus aqui que eu não atrapalhe seu raciocínio, seu entendimento. No verso 7 então, o princípio aqui do raciocínio é Deus, ok? Então, ele diz para nós que a gente precisa amar, porque o amor procede de Deus. Então, embora ele fale sobre amor no texto antes de Deus, o início do raciocínio aqui é o Senhor, porque o amor vem após ele. Então, amor procede de Deus. Vamos lá. Procedendo então de Deus, esse amor, eu e você somos aqueles que nascemos de Deus. Lembre-se, não estou tratando sobre o amor romântico, aqueles afetos que você pode nutrir por outra pessoa, pelas afinidades que você vai desenvolvendo com ela. Não é sobre isso que nós estamos falando. É sobre o amor que procede de Deus e que o texto especificou. Nisso consiste o amor, ok? Se o amor procede de Deus, o texto diz assim: quem ama, não romance, não afetos, ok? Mas necessariamente nesse amor que consiste agora nesse sacrifício, certo? Quem ama, nasce de Deus. Observe, então ele continua o raciocínio. Como é que isso é manifestado na nossa vida? Como é que isso é evidenciado? Então ele diz, amando ao próximo, ok? Esse amor ao próximo, que é o amor que consiste naquilo que Deus revelou em Cristo Jesus, esse amor não é de forma genérica, não é de forma ampla, de forma aberta ou de forma subjetiva, mas subjetivamente, se nasço de Deus, se espiritualmente nasço de Deus e por isso consigo amar, e só por causa disso, esse amor que procede de Deus não é possível em nosso ser se não houver essa ação interna de Deus dentro de nós. Quando isso acontece, eu amo ao próximo. Eu não amo aquele que está longe de mim, aquele que eu sei que existe no mundo e que está passando miséria. Não, a palavra de Deus é específica, é ao seu próximo. Isso envolve intimidade, isso envolve conhecimento, isso envolve caminhada, isso envolve convívio, ok? Sempre que a palavra de Deus fala sobre o próximo, e se você observar, por exemplo, a parábola do samaritano, ok? Lembre-se, samaritano, não está lá no texto que ele é bom. Então, na parábola do samaritano,
O próximo é aquele que simplesmente conheceu a necessidade do outro, está ali, envolve uma demanda individual, uma demanda pessoal, uma demanda interna, envolve tua agenda, envolve teu esforço, envolve teu dinheiro, envolve custo, envolve suar, envolve sangue, envolve você, e não apenas suas ações necessariamente. Então, amando ao próximo, o que a palavra diz é, aquele que ama o próximo, o que acontece? Conhece a Deus. Isso é maravilhoso, porque muitas vezes, quando na nossa tendência nós subjetivamos as coisas, deixamos as expressões de amor serem expressões baseadas em conceitos amplos e etéreos, muitas vezes a gente tem aquela postura que é aquela postura da criança, a postura infantil. Então, por exemplo, talvez algum de vocês já deve ter ouvido uma criança na oração dela, em casa, na oração, no almoço, no jantar, na hora de dormir, na hora de um culto, em qualquer lugar, ela pedindo ao Senhor assim, Senhor, abençoa as pessoas que têm fome na terra. Entendeu? Quando nós estamos tratando sobre amor, não é sobre essa obra de Deus no mundo que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre direção, pessoalidade, contato, vida real, hoje, aqui e agora. Seu dia a dia, meu dia a dia. Quando a palavra de Deus fala sobre esse conhecer a Deus, é exatamente esse processo que no teu dia a dia vai te conduzir a algo tão contundente no teu coração, que vai ser exatamente a expressão do sacrificar-se por amor ao outro. Não é aquela arrecadação que muitas vezes a gente faz, porque uma comunidade em algum lugar está com alguma necessidade, aí a gente faz um levantamento e envia. Isso é bênção, tem que ser feito. Mas não é nisso que consiste o amor. O amor consiste nesse sacrifício diário, em amar aquele que eu conheço. E por isso, esse que ama dessa forma conhece a Deus, porque é exatamente nessa experiência real, nessa experiência diária, não uma experiência subjetiva, etérea, não uma experiência assim mística, sabe, que a gente fica colocando no campo totalmente espiritualizado, distante de nós, mas uma experiência real, de dia a dia, em que então ali Deus vai se comunicando comigo, porque eu estou sacrificando, eu estou morrendo um pouco mais, para que eu possa ter essa expressão de amor no meu corpo, na minha vida, nos meus passos. Então assim, ele prossegue dizendo que nós conhecemos a Deus, e o ciclo vai se desenvolvendo. Quem conhece Deus, então, que de onde o amor procede, versículo 9 então, ele mostra como Deus manifestou esse amor. Então veja, Deus manifesta esse amor, como nós já vimos, enviando o seu Filho ao mundo. E aí, ele diz que ele enviou o Filho dele ao mundo, para que eu e você pudéssemos viver por meio dele. Observe que ele antes fala sobre nasce de Deus, aquele que ama nasceu de Deus, ok? Mas em seguida ele diz que aquele que foi manifestado para que então eu e você pudesse conhecer o amor, ele então é enviado ao mundo para através dele eu e você podermos viver para ele. Então observe que o raciocínio que está sendo construído é que eu e você não temos como expressar de forma plena, real, sem nenhuma mentira, esse tipo de amor, que é o amor de Deus, que é o amor que nasce, que procede de Deus, e que o texto diz que consiste dessa forma, em ele se dar em sacrifício por nós. É impossível eu e você vivermos essa experiência no nosso dia a dia, se não for por meio do seu Filho. Então observe, Jesus então é aquele que faz a intermediação entre eu e Deus, entre você e Deus, para que então
nessa intermediação nasça essa capacidade, essa vida em nosso ser de poder sacrificarmos-nos pelos outros próximos e não pelo mundo, porque o seu sacrifício pelo mundo não importa para Deus, ok? Ele deu um só para morrer pelo mundo, e é esse o sacrifício que importa. Então, quando a palavra de Deus nos manda olhar para o mundo, ela nos manda olhar para o mundo quanto à missão de proclamar o Evangelho. É exatamente essas boas novas que transformam o seu ser hoje, aqui e agora, e que te faz amar o próximo, que você caminha com ele, vive com ele. E é isso que vai fazendo a transformação no mundo. Ok? Então observe, se em Cristo eu e você podemos não apenas termos esse novo nascimento, mas podemos viver por ele, ele é o intermediário, mas ele também é, ou o mediador, né, para ficar mais doutrinariamente bonito, mas ele também é o nosso substituto. Esse amor só pode ser experimentado na sua vida e na minha vida pela substituição de Jesus Cristo. É Ele quem realiza isso. E isso é todos os dias. Não é apenas naquele momento da cruz. Aquele momento da cruz se expande por todos os seus dias, para que então essa experiência real de amor, que é o amor de Deus, possamos viver todos os nossos dias aqui na terra. Ele é que te substitui nisso. O teu esforço, as tuas construções, a sua elaboração, até movimentos que você possa fazer que sejam movimentos do bem, coisas legais, não importam. Elas não fazem intermediação entre você e Deus, elas não tornam o coração de Deus plenos e satisfeitos com você, porque um só é quem pode realizar isso, e isso é exatamente a obra de Jesus Cristo. Ela inicia te conectando e fazendo com que você seja aceito, justificado diante de Deus, mas ela também se perpetua por cada segundo da sua vida, porque Ele é aquele que torna Deus satisfeito nas obras dEle, e obras dele que começa a ser realizada na nossa vida. Então, a ordem continua, e nós temos o versículo 10 e 11 mostrando então que esse amor de Deus, ele nos chama de forma clara a então amar ao próximo da mesma forma. Parece que João está tentando aqui não deixar escapar a ideia, o sentido real do que seja esse amor na nossa vida. Essa experiência de amor na nossa vida. Ele diz assim, olha, então se Deus amou a nós desse jeito, é desse mesmo jeito que eu e você somos chamados a amar ao outro, ao próximo. E essa mesma carta, João diz, não amemos de palavras, não amemos assim, sabe, numa ideia, amemos de forma concreta, de todo o nosso coração, é por inteiro. João 3, versículo 16 a 18, eu quero voltar então um pouco aqui o texto com você. Ele diz assim, olha, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Veja mais uma vez o que é esse amor bíblico, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Você sabe o que é isso? Essa expressão do amor de Deus, que eu e você somos chamados a também viver para o outro, é a expressão de um amor, quando Paulo diz para nós que Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. Ele está nos chamando a amarmos os nossos irmãos, da mesma forma que Ele. E muitas vezes é exatamente nessa experiência perto, nessa experiência concreta, em que nós nos tornamos aqueles que discursam contra si mesmo. Porque na experiência concreta, real do dia a dia, esse amor não está sendo buscado e desenvolvido, mas nós continuamos a acreditar numa experiência de amor que é generalizada.
é o amor que faz o bem ao próximo. E quem será esse próximo? E essa pergunta já foi feita a Jesus. Não é mesmo? Então o chamado a amar ao irmão é o chamado a amar aquele com quem você está caminhando. E a gente vai voltar ainda o texto um pouco para a gente ver sobre isso. Avança aí para a gente... Volta para o quadro, isso. Vai, aí. Então observe, se ele nos amou assim, então eu e você precisamos amar ao outro. Então eu coloquei aí um amor maiúsculo e um amor minúsculo, porque é o amor que eu e você somos chamados a experimentar. Ele não é o amor maiúsculo, porque a experiência desse amor só se concretiza pela mediação e substituição de Jesus Cristo. Sabe assim, é quando alguém começa a dizer assim, você é um anjo na minha vida, e você pode conscientemente dizer assim, só Jesus, querido. Você não tem ideia das minhas vontades. Mas quando essa expressão acontece em sua direção, é porque é Jesus realizando essa obra. E é isso que a palavra de Deus diz. Ele começa essa obra e ele conclui essa obra na nossa vida. Vamos para frente. Então o texto vai falar sobre amor, e ainda no texto de João, capítulo 2, versículo 4, agora a experiência de amor é descrita dessa forma. Porque se você nasceu de Deus, porque se você agora tem esse amor de Deus manifestado na sua vida, se você vive agora pela substituição e mediação que Jesus está fazendo, e não pelas tuas obras, não pela tua capacidade, não porque você passou a ser uma pessoa tão religiosa que você começou agora a experimentar, sabe? Mas na experiência que você acredita que é amor, você só está afirmando para o seu coração o quanto você mesmo é bom. Não é essa experiência que a palavra de Deus nos chama. Então observe, o amor vai sendo experimentado na obediência ao próprio Senhor. Não é pela resposta que o outro dá à sua expressão, ao seu sacrifício, mas por obediência a Deus. Observe, essa experiência de amor vai se dar na medida em que, por causa do que Ele quer, por causa do que Ele estabeleceu, você obedece, você se sacrifica pelo seu irmão, ainda que o seu irmão não te responda de forma positiva a essa sua expressão sacrificial de amor. Aí você olha e realmente conclui, só por meio de Jesus mesmo, para isso se realizar em minha vida. Então essa experiência de obediência é exatamente a experiência de andar na verdade. Amor, obediência e verdade formam então, na carta de João, um corpo sólido e inseparável. É impossível a experiência do sacrifício, do autossacrifício em prol daquele com quem eu caminho, se eu não estou na disposição de obedecer a Deus por causa de Deus e por causa do que Ele fez. Se a minha disposição é obedecer a Deus pelo que o outro responde à minha obediência, logo eu não vou mais obedecer a Deus, porque certamente a resposta do outro muitas vezes vai ser negativa à minha expressão de amor, porque a expressão de amor inclui, está composta nela a verdade. Quem ama é verdadeiro. Quem ama é transparente, não camufla, não omite, não esconde, não tenta desenvolver a vida através das suas elaborações, entendendo que o caminho que ele pode construir é melhor do que o caminho da verdade. Então, João capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus nos diz: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Por que forma esse corpo completo? Porque o texto que lemos diz que é amar ao próximo que faz com que você conheça a Deus. Ok? Mas agora ele está dizendo, se você diz que conhece Deus, mas não obedece aos mandamentos dele,
então você não conhece Deus. Você está mentindo. E aí no capítulo 1, a gente vai observar a finalização desse raciocínio, de toda essa carta de João. Amor nada mais é do que uma aliança de sangue estabelecida de forma eterna. O amor de Deus se estabelece dessa forma. Capítulo 1, versículos 6 e 7, João então nos diz assim: se dissermos que mantemos comunhão, e a palavra comunhão é aliança um com o outro, é uma associação, é quando você se torna sócio em uma empresa, por exemplo, com outra pessoa, e caso um dos dois não cumpram aquilo que foi estabelecido, a empresa fecha, os dois sofrem, embora a responsabilidade seja de um. Então, essa comunhão que a palavra de Deus traz para nós não significa aquela expressão de relacionamentos legais que muitas vezes a gente quer nutrir. Não é aquela expressão de um tempo de convivência e de boas conversas. Não é um tempo que você sai com um grupo e passa um tempo legal de convivência, se distraindo, com lazer, com diversão. Não é disso que a palavra fala como sendo comunhão. A palavra comunhão, no termo bíblico sendo dito, é exatamente essa aliança de amor. E amor que não é esse nosso amor, mas é o amor que foi estabelecido por Deus e manifestado por Ele. Então, temos comunhão com Ele. Me perdoe, eu me perdi na leitura, vou voltar. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por favor, entenda, a ideia de trevas aqui não está se referindo ao inferno. A ideia de trevas aqui é exatamente a escuridão, a ausência da luz sobre a sua vida, revelando todos os seus atos. Então, quando eu digo que tenho comunhão com Ele, mas ando nas trevas, eu ando nessa omissão, na ausência da verdade, eu estou mentindo e eu não estou praticando a verdade. Entendeu? Então, trevas aqui é sinônimo de mentira e verdade é sinônimo de luz. Porém, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão com quem? Uns com os outros. Ele inicia dizendo que se nós andamos nas trevas e dizemos que temos comunhão com Ele, nós estamos mentindo. Agora, se a gente anda na luz, como Deus está na luz, então eu tenho comunhão uns com os outros, com o próximo. A mentira afasta você das pessoas, mesmo que você esteja perto dela. Cada mínima mentira afasta o coração do outro coração. Ainda que fisicamente você possa dormir na mesma cama, mas a mentira não vai te permitir uma comunhão genuína com aquele próximo. Só a verdade pode restabelecer laços de comunhão verdadeira, biblicamente falando. Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu acho fantástico João colocar aqui esse pequeno detalhe. Porque muitas vezes, quando usamos da verdade, o nosso principal medo é exatamente as consequências, não da verdade, mas do pecado que você cometeu. Não é isso? Se você comete um erro, a tentativa da mentira é não sofrer as consequências do erro que você cometeu. Muitas vezes você não quer usar da mentira porque você quer prejudicar o seu próximo. Mas você vai tentar usar a mentira exatamente, muitas vezes, para tentar salvar o relacionamento. Querido, em nome de Jesus, abra mão disso, porque a verdade é que pode fazer o seu relacionamento com o próximo ser salvo, e seja ele quem for o seu próximo. Porque somente o sangue de Jesus, purificando-nos dos nossos pecados, é que pode nos manter em comunhão uns com os outros. Em nome de Jesus. Amém.
Eu quero pensar então de forma muito breve aqui, como esse confronto se estabelece de forma prática na nossa vida. A palavra em nós, ficamos aqui diante de um espelho, ficamos diante da palavra de Deus, estamos diante da mesa do Senhor Jesus, e é um tempo em que eu e você precisamos olhar para dentro de nós, examinar a nós mesmos. É assim que a palavra de Deus nos chama a fazer. A palavra sempre nos diz ame, e não esse amor que nós já fizemos a distinção aqui no início. Não é sobre um amor romântico, ok? Ame naquilo que consiste o amor, e que Ele nos chama a viver dessa forma. Mas nós estamos continuamente, e a nossa sociedade é caracterizada por isso, nós vivemos a tentar evitar a dor, o sofrimento, o trabalho, o esforço, tudo que cause demanda na nossa vida, a gente tenta fugir disso. E se você estiver bem financeiramente, essas coisas vão ganhando amplitude ainda maior na sua vida. Você não quer bater um prego na sua parede, você contrata alguém para fazer. Se você está sem grana, você vai lá, pega o martelo e bate o prego. Mas nós estamos em uma sociedade que tenta evitar a dor e o sofrimento a qualquer custo. Mas a palavra de Deus nos chama a amar, sacrifício, morrer para si mesmo, por amor ao outro e, acima de tudo, em obediência a Deus. Como você pode encontrar um caminho, ou o caminho do amor bíblico, se o seu caminho tem sido constantemente tentar fugir de tudo que dê trabalho para você? A palavra de Deus nos chama a amar, mas nós estamos tentando evitar tudo que é sofrimento. Se você não quer sofrer na sua vida, querido, você não vai conhecer o que é um real e genuíno amor. Amor implica e envolve, sim, em sua mais profunda essência, sofrimento. Sofrimento. Falar disso talvez há 50, 100 anos atrás poderia não ser tão estranho, mas na sociedade em que nós estamos inseridos, que nós fomos chamados cada vez mais ao conforto, ao entretenimento, a curtir, e parece que muitas vezes experimentar a vida é experimentar viagens, é experimentar a riqueza que o mundo de mercado, que o mundo capital pode produzir e nós desfrutarmos disso. E parece que isso é experimentar a vida, mas a vida só é experimentada no campo, na amplitude do amor de Deus, e ela sendo manifestada na sua vida também, quando você em obediência ama ao próximo. Em outras palavras, quanto mais sofremos pelo amor de Deus, mais plenos e vivos nós vamos nos tornando. Mas em segundo lugar, a palavra de Deus nos diz: ande na luz, na verdade. E nós estamos criando ilusões sobre o mundo e sobre nós mesmos. E aí a gente fica criando métodos. A gente tem método para tudo. Antigamente, o principal método de autossatisfação era a religião. A gente buscava expressões da religião para a gente tentar se sentir um pouco mais equilibrado, conectado com a vida, tendo algum sentido na vida. Mas muitas vezes é o que nós temos feito, ainda que ouvindo a mensagem do Evangelho, a caminhar numa expressão genuína de amor pessoal com Jesus. Nós estamos tentando suprir as necessidades da nossa vida, criando algumas estratégias de relacionamento, estratégias religiosas, e a gente vai cumprindo alguns papéis que muitas vezes nos foram passados e que muitas vezes nós mesmos já não acreditamos mais neles, mas ainda estamos tentando mantê-los, porque o desafio de andar na luz muitas vezes ainda é algo que nos assombra, que nos assusta. A gente pode andar na luz porque a gente tem um substituto. A gente pode andar na verdade porque a gente tem um mediador e um substituto todos os dias,
a palavra de Deus diz que Ele continua a interceder por cada um dos seus diante do Pai. Quem faz intercessão diante de Deus por cada um dos seus não são homens e mulheres que possam ter vivido de forma mais plena e santa nesse mundo. Somente um, e Ele é Jesus. Em terceiro lugar, a palavra diz: ame ao próximo, e nós estamos generalizando. A geração do bem é a generalização do amor. Nós queremos fazer boas obras, coisas legais. Queremos estar de bem na fita o tempo inteiro. Mas amor, honestamente, muitas vezes ele não fica bem na fita. Se você é pai, você sabe que muitas vezes você não fica bem na fita quando você amando corrigiu, quando você amando teve que dizer umas verdades, quando você amando teve que dar umas palmadas. A sociedade politicamente correta não ama. Ela interpreta. Ela criou papel. Ela criou um teatro. E só a palavra de Deus pode nos trazer para a realidade de novo. Ame ao próximo. E proclame o evangelho ao mundo. E é por isso que Jesus disse que o mundo vai nos conhecer quando nós amarmos uns aos outros. E por isso a palavra diz: nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou. E Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então eu faço 2 desafios a você, de coração. Deixa o amor de Deus te alcançar, através do mediador e do substituto que é Jesus. E talvez por mais que você tenha caminhado com Cristo, talvez você não tenha usado da verdade o suficiente ainda para experimentar essa totalidade da obra de Jesus Cristo na sua vida, fazendo a sua mediação, te lavando e te purificando de cada pecado e substituindo você em tudo aquilo que você é incapaz de realizar. Ele substitui. Ele é o nosso mediador. E em segundo lugar, para que a gente possa participar da mesa do Senhor, eu queria chamar você a deixar talvez uma posição de vítima em relação ao mundo, em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação àquele que talvez teve responsabilidade sobre sua vida. Saia dessa posição e assuma a posição de pecador. Pecador amado pelo Pai. Porque tudo que Deus faz é amor. Mas quando nós nos colocamos como vítimas, a gente vai assumindo essa posição, a gente vai levando uma vida que nos leva mais ao ressentimento do que a uma compreensão genuína da verdade. A gente vai assumindo uma posição de se ressentir contra tudo e contra todos. E o ressentimento nada mais é do que olhar para Deus, para si mesmo, para o próximo e para todo o mundo. E na verdade, entender que merecia um pouco mais e que merecia um pouco melhor do que aquilo que de fato experimentou na vida. Mas quando nós conhecemos o amor do Pai, nós podemos, de todo o nosso coração, nos ajoelharmos diante dele e simplesmente reconhecer: não há vilões na nossa vida. Há um Deus nos amando, mas acima de tudo e antes de qualquer coisa, eu e você precisamos nos curvar para poder receber esse amor. O seu principal pecado
não são as atitudes imorais que você pode cometer. O seu principal pecado é não aceitar Jesus como o único que pode te substituir e fazer a tua mediação. Assuma a posição de pecador, porque como pecador, eu e você não vamos ter ilusões. Assumindo essa natureza, essa condição humana, eu e você não vamos criar ilusões que muitas vezes nos deixam esquizofrênicos diante da vida. Assuma a posição de pecador, porque nós não somos, como filosoficamente podemos dizer, irrestritos nas nossas capacidades. Nós temos restrições profundas. E quanto mais você tenta construir uma solução para o teu problema, outros problemas vão se desenvolvendo a partir das suas tentativas. O ser humano é assim, individualmente e socialmente falando. Quanto mais a gente cria caminhos, mais tragédias a gente vai experimentando no nosso caminho. Quando eu e você nos curvamos, então nós podemos simplesmente nos encontrar no lugar que todos nós ansiamos. O lugar seguro, eterno, daquele que foi amado pelo Pai soberano. Ele nos amou e deu sua vida por nós, para que nós pudéssemos viver por Ele. Viver. Feche os seus olhos.